Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de podermos juntos aqui aprendermos a sua palavra, continuando a sequência da nossa escola bíblica dominical, estudando os livros de 1ª e 2ª Samuel. Espero que todos estejam bem, assim como bem estamos aqui em casa. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos sustentado e sido fiel de forma permanente. Louvado seja para todos sempre o nome do nosso Deus. É sempre uma bênção estudarmos, lermos, refletirmos e fazermos as aplicações, as observâncias e dar o acolhimento devido à palavra do Senhor. E tem sido enriquecedor poder estudar, discorrer os livros do Velho Testamento e ver a forma tão maravilhosa e graciosa, amorosa como o Senhor agiu durante toda a história e tem agido até os dias de hoje com a sua graça na pessoa de Jesus Cristo. Convido a você mais uma vez a pegar a sua revista, a pedir, convidar, compartilhar com outras pessoas esses 30 minutinhos de estudo da palavra do Senhor, aonde nós juntos, mesmo à distância, mais unidos em Cristo, vamos aqui fazer algumas exposições da palavra do Senhor, dependendo da sua iluminação, da sua orientação. E para isso nós vamos orar, suplicando ao nosso Deus as suas bênçãos sobre as nossas vidas e, sobretudo, que o seu Santo Espírito possa conduzir essa alma de forma que ela seja para você que está assistindo uma bênção na sua vida. Pai querido e eterno, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, mais uma vez por essa oportunidade de podermos estar estudando a sua palavra, meditando na mesma e com ela, Senhor Deus, tendo a possibilidade de crescermos espiritualmente, nos tornando assim, ó Pai, pessoas mais próximas do Senhor, pois a sua palavra nos aproxima de ti, ó Pai. E com isso também, Senhor Deus, tendo a possibilidade de viver uma vida que o Senhor aprova, Senhor Deus. Dá-nos sempre o desejo de estudar a sua palavra, Senhor Deus, de separarmos um tempo, Senhor Deus, e darmos à sua palavra o lugar e a atenção devida que ela merece ter, Senhor Deus. Diante de tudo aquilo que o Senhor nos reserva em um dia inteiro, que possamos buscar o Senhor através da meditação, ó Deus, e de desejar te conhecer melhor, pois só assim, Senhor Deus, nós teremos o crescimento espiritual necessário, Pai. Nos auxilia na condução dessa alma, abençoe, Senhor Deus, aquele que estará do outro lado ouvindo, Senhor Deus, que o Senhor, através do seu Espírito, Pai, alcance cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós na última aula havíamos parado mencionando e falando sobre o ministério sacerdotal do sacerdote Eli e de como o seu ministério, de uma forma reprovada, foi conduzida por ele, e ao ponto que o Senhor levanta um homem de Deus para informá-lo a respeito da sua sentença e do seu juízo que estaria por vir, justamente em função da maneira como o sacerdote Eli, sobretudo seus filhos, também sacerdotes, Ofni e Finéias, tratavam o Senhor com desprezo, zombando, provocando, desdenhando, desprezando.
ao ponto que o Senhor, através deste homem de Deus, no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, e o versículo 29, há então as duas perguntas, nas quais finalizamos a última lição, que diz o seguinte: através do homem de Deus, proferindo essas palavras ao sacerdote Eli, dizendo: por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Uma pergunta envolvendo também o sacerdote Eli. Embora o texto menciona que o comportamento que desagradava o Senhor era dos filhos, mas essa pergunta, volto a repetir, ela encontra-se no plural. E agora, na sequência, vem uma outra pergunta. Por que você, a Eli, diretamente é feita essa pergunta, honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Porque você respeita, porque você dá crédito, porque você exalta os seus filhos mais do que a mim. Então essas são algumas das palavras mencionadas pelo homem de Deus, que profetiza essa sentença de juízo que está por vir. E paramos então com essas duas interrogações feitas, fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Mas eu ainda queria me alongar um pouco sobre o desfecho ainda das palavras que este homem de Deus profere ao sacerdote Eli, pois há uma continuação. E o versículo 34, dentro da continuação daquilo que o Senhor está proferindo como sentença e do juízo perto de acontecer, o versículo 34 do capítulo 2 nos diz o seguinte: o homem de Deus se referindo a Eli: e o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Então aqui o Senhor diz que haverá um acontecimento e que esse acontecimento envolve os seus dois filhos, Ofni e Finéias, que morreriam no mesmo dia. E que isso seria para Eli um sinal da execução do juízo de Deus, em função daquilo que eles estavam fazendo, da forma como eles, inclusive o sacerdote Eli, estavam procedendo, zombando. São palavras duras de um juízo de um Deus justo. E nós não devemos entender isso como uma sentença de um Deus que é mau, muito pelo contrário. Deus é um Deus santo e requer de todos aqueles que o servem uma vida de santidade, assim como a palavra do Senhor diz que assim como o Senhor é santo, nós também devemos ser santo, procurar sermos santos, separados, honrarmos ao Senhor, darmos a Ele a atenção devida e não tratá-lo com desdém, com desonra, abandonando-o. O Senhor, Ele nos ama, o Senhor, Ele tem sido e será sempre misericordioso, só que no seu amor também há, quando é necessário, a execução da sua correção, do seu juízo, justamente pelo fato dele nos amar, pois é isso que diz a sua palavra. O versículo 3
dá conta de que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. E ainda acrescenta que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então era um tempo que Deus não falava ou o fazia isso de forma rara. E dentro desse contexto da execução da pronúncia do homem de Deus sobre a sentença que viria e o juízo por vir sobre o sacerdote Eli e a sua família, dentro desse contexto o menino Samuel ministrava perante o Senhor, crescia diante do Senhor um menino. Versículo 2 diz que certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel, o menino, estava deitado. Aonde? No santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. O Senhor então, ao ver Samuel, o menino, deitado no santuário, onde ficava a arca de Deus, o chama. E o Senhor, quando o chama no sentido de atraí-lo, de se aproximar de Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E ele corre então até o sacerdote Eli, achando que Eli havia o chamado. Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e deitou. E de novo o Senhor aproxima-se de Samuel, tenta atraí-lo, o chamando, e mais uma vez Samuel, achando que se tratava do sacerdote Eli, corre até o mesmo e pergunta se este o havia chamado. Ao passo que Eli, mais uma vez, diz: não o chamei, volta-se. Acontece isso então, uma terceira vez, e então Eli, no versículo 8 do capítulo 3, percebe que era o Senhor que estava querendo se aproximar de Samuel, que estava querendo atrair a atenção do menino. O versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda era um menino e não havia tido experiências desta natureza com o Senhor. Eli, um sacerdote já experimentado, percebendo que era o Senhor querendo atrair o menino, ele lhe aconselha no versículo 9 e disse: vá deitar-se, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Uma instrução bem acertada, pois a todos a quem o Senhor chama, a todos aqueles que o Senhor quer atrair de alguma forma, Deus espera de todos aqueles a quem ele chama, daqueles de quem ele se aproxima, uma resposta. Então, Eli instrui o menino que se o Senhor o chamasse de novo, se aproximasse para atraí-lo, que ele dissesse como resposta: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa
do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Isso está no versículo 13 do capítulo 3 de 1 Samuel. Aqui está de uma forma bem clara que a execução do juízo de Deus sobre a família do sacerdote para sempre seria por uma razão. E qual razão é essa? O versículo 13 responde: o pecado. O pecado é algo que promove a reprovação de nós para com Deus. O pecado é algo que nos afasta do Senhor, e por que não dizer, se esse for de forma deliberado, como o texto aqui nos afirma, que os filhos se fizeram desprezíveis ao Senhor, dando uma conotação de deliberação, ou seja, de infringir as leis do Senhor, pois o pecado é isso, segundo 1 João 3,4, o pecado é a transgressão da lei, é ir além de, é ultrapassar. Mas aqui trata-se de um pecado deliberado, de um pecado consciente, de um pecado resolvido, vamos assim dizer. Um pecado que está sendo praticado por querer praticá-lo, tornando assim o Senhor desprezíveis. E ainda assim, Eli, tendo a consciência como sacerdote, não os puniu. Então Deus promove essa sentença de juízo e ele vai executar. É interessante notar que no versículo 18, depois de, no outro dia, Samuel, ou melhor, Eli, o sacerdote, indagar Samuel a respeito daquilo que o Senhor o havia revelado, Samuel lhe conta tudo e nada esconde. Está no versículo 18 isso. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Isso me chamou bastante a atenção. Apesar de ter tido uma postura não aprovada pelo Senhor na condução do seu exercício sacerdotal, e diante do pronunciamento de Samuel de que o Senhor haveria de executar o seu juízo sobre o sacerdote Eli e sua família, Eli mostra aqui uma aceitação, dizendo: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Isso chama a atenção, de certa forma, da postura de humildade de um sacerdote reprovado e que reconhece que diante daquilo que o Senhor acabava de revelar a ele, através de Samuel, não há aqui uma atitude de rebelião contra essa sentença, mas uma postura de que o Senhor é reconhecido no pronunciamento dessa sentença e de que o Senhor tem a soberania de fazer aquilo que ele achar melhor. Versículo 19 diz que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Entrando no capítulo 4, então, há aqui
o versículo 1 dizendo que nesta época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Diante da derrota, 4.000 deles mortos no campo de batalha. Os que voltaram deram o relatório. Então a liderança de Israel questiona ao Senhor por que o Senhor, os havia deixado que os filisteus os derrotassem, reconhecendo que a vitória ela vem do Senhor. E portanto daí a pergunta: por que o Senhor deixou com que os nossos adversários nos derrotassem? Não esperaram uma resposta para a pergunta que fizeram, mas tomaram a iniciativa. E a sequência dessa pergunta diz o seguinte: e acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Ora, a arca da aliança representava a presença do Senhor entre o povo de Israel. Então, ao passo em que eles fazem a pergunta, eles se preocupam o porquê da derrota, o porquê da perca de 4.000 homens, antes mesmo de esperar por uma resposta do Senhor, adotam uma postura de mandar buscar em Siló a arca que representava a presença do Senhor, considerando que talvez a arca estando entre eles, o Senhor garantiria a vitória na continuação da batalha. Versículo 5 do capítulo 4 diz que quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que estremeceu o chão. Colocando na arca do Senhor, então, uma fé como se fosse uma espécie de um amuleto ou alguma coisa parecida. A arca do Senhor representava a sua presença. Ao passo que a liderança, por saber que a arca do Senhor, a arca da aliança, representava a presença do Senhor, pede então para que a arca venha, e quando a arca chega, o conforto talvez que eles sentiram foi de tamanha magnitude que esses gritam que até o chão estremece. É como que se agora sim a presença do Senhor está em nosso meio. Nós vamos continuar o combate porque a arca do Senhor foi trazida para o nosso meio. Apesar de tudo, a arca da aliança do Senhor é a representação da sua presença. Então, o Senhor está conosco. Nós vamos então ao embate, pensando eles, e certamente o Senhor nos dará a vitória. A graça do Senhor ela é derramada e manifestada de acordo com a sua vontade e os seus propósitos
ela não está garantida a vitória naquilo que nós pensamos estar, ou naquilo que nós pensamos representar. Há aí algumas situações que nós vemos divulgadas nas mídias, de muitas coisas que representam um símbolo de vitória ou alguma coisa do gênero. Não é muito difícil encontrarmos isto hoje sendo propagado por isso. Mas nós não devemos nos esquecer que o Senhor dá a vitória por sua graça, pela execução do seu poder e, sobretudo, de acordo com a sua vontade e soberania. Não está nas coisas, mas no Senhor, a nossa vitória. Versículo 10 do capítulo 4 diz: então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, que representava a sua presença, estava entre os israelitas. E mais uma vez aqui, não tiveram êxito na batalha, muito pelo contrário. O saldo daqueles homens de guerra perdido passam agora de 4.000 na primeira batalha para mais 30, totalizando um número de 34.000 baixas no exército de Israel. E além disso, Ofni e Finéias morrem nessa batalha. E a arca da aliança do Senhor, que representava a sua presença entre o povo de Israel, ela é tomada pelos inimigos. A morte aqui de Ofni e Finéias já é a execução do juízo de Deus proferido pelo homem de Deus que fora enviado ao sacerdote Eli. Este era o sinal. A morte dos 2 filhos em um único só dia. Então, nessa segunda batalha, aqui há a confirmação da palavra do homem de Deus e a execução do juízo de Deus. A arca da aliança é tomada, Eli toma conhecimento dessa situação, no capítulo 4 vai discorrer isso, a partir do versículo 14, diz que Eli ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto, pois um homem havia entrado na cidade e contava o que tinha acontecido. De forma que Eli passa a indagar este homem com os detalhes, e então este homem responde a Eli, dizendo que houve a matança entre os soldados e que também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, haviam sido mortos. E que a arca de Deus foi tomada. O versículo 18 diz que quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos de liderança, e com um desfecho bastante entristecedor e trágico para um líder, para alguém que era sacerdote em Israel. Perdeu seus filhos, a arca da aliança que representava a presença do Senhor agora está tomada pelos inimigos. Eli, o sacerdote, morto. Uma das suas noras
entra em trabalho de parto ao saber que o seu sogro e os seus 2 filhos, inclusive o seu marido, morre, e entra em trabalho de parto e morre também. Nós não podemos pensar que o Senhor não executa o seu juízo quando há uma postura de deliberação em violação dos seus preceitos. O nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Bom, então agora a arca de Deus está em território inimigo. A arca da aliança, que representa a presença do Senhor, não está mais entre o povo de Israel. O capítulo 6 de 1 Samuel diz que quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteus, os filisteus chamaram o sacerdote e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Pois esse período em que a arca da aliança do Senhor permaneceu em território filisteu, Deus, através da sua presença, manifestou também o seu juízo entre os filisteus, trazendo a eles grande ruína, de forma que o versículo que nós lemos, passados-se 7 meses, eles então, incomodados com a punição, com a correção do Senhor entre eles, eles passam a inquirir como deveriam proceder na devolução da arca. São orientados para que ofereçam algumas ofertas ao Senhor. Isso está mencionado no capítulo 6, nós não leremos aqui. É óbvio que senão estenderíamos muito aqui a nossa gravação, mas eu quero chamar a atenção ali no finalzinho, ou na parte B, se assim podemos dizer, do versículo 5, capítulo 6 de 1 Samuel, há um aconselhamento por parte daqueles de quem os líderes dos filisteus indagaram: e deem glórias ao Deus de Israel. Talvez alivie a sua mão sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Então havia aqui um claro reconhecimento de que o Senhor era um Deus conhecido e do que ele fizera a Faraó e aos egípcios, e uma recomendação, um conselho prático para que isso não incorresse entre os filisteus, para que não houvesse um endurecimento de coração, para que não houvesse da parte dos filisteus um coração obstinado, duro de ser convencido. Então os filisteus, eles mandam a arca de volta. O capítulo 7 nos dá conta de que os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. E eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Agora olha o que diz o versículo 2 do capítulo 7. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. A arca já estava de volta entre o povo de Israel. Ela permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, e ainda dá a descrição da quantidade de anos, foram 20 anos. A sequência desse mesmo versículo 2 nos dá conta de que todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação. Samuel é alguém agora que já estava reconhecido como profeta entre os israelitas, como um líder em Israel. Então, diante do clamor e da súplica durante esses 20 anos,
anos, mesmo a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, estando entre os israelitas, em meio às súplicas dos israelitas, há uma advertência de Samuel a toda a nação de Israel. 2 pontos. Se vocês querem, de fato, voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. É interessante perceber que mesmo a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ter retornado após 7 meses em território filisteus, está entre os israelitas por um período de 20 anos na cidade de Kiriat Jearim, e que mesmo ela estando por esse período e o povo ainda no decorrer desses anos buscando ao Senhor com súplica, a advertência de Samuel nos leva a entender que havia ainda entre Israel corações voltados a outros deuses. Mesmo diante da arca da aliança representando a presença do Senhor, tendo retornado. Durante 20 anos, este povo suplicava, mas não de coração inteiro, não com sinceridade de coração. Samuel, ele afirma isso, dizendo à nação: olha, se vocês querem, se realmente é um desejo que vocês estão produzindo de voltar-se para o Senhor, de todo o coração, sem reservas, vocês vão ter que eliminar a idolatria. Não há espaço para Deus, o Senhor e a idolatria. Há um único Senhor, e esse precisa ser ocupado no coração de vocês de forma integral. Livrem-se, libertem-se dos balaíns, dos postes sagrados, ao passo que quando eles, então, houve esse pronunciamento de Samuel, que deveriam prestar culto somente ao Senhor, o versículo 5 diz que Samuel prosseguiu, dizendo ao povo em Mispá: se é assim, se vocês querem realmente e de fato voltar-se ao Senhor, isso terá que ser feito de coração inteiro. Vocês têm que se livrar dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, e consagrar-se ao Senhor e prestarem culto somente a Ele. Eu vou interceder ao Senhor por vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e a mim disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Parece que agora o povo de Israel, depois de passar por um período de grande aflição, já desde os tempos dos livros de Juízes, nós já estudamos sobre isso, e vendo a liderança sobre a direção do sacerdote Eli, a postura de seus filhos, a postura do próprio povo de Israel,
mesmo tendo a Arca da Aliança de volta ao seu território, simbolizando a presença do Senhor, com clamores, mas não de coração inteiro. Isso precisava ser decidido por eles. Era uma decisão que cabia a eles, o povo. Deus sempre esteve e sempre estará pronto à restauração do seu povo, seja ela em qualquer situação que o seu povo estiver. Isso inclui eu e você. Falar do Velho Testamento, falar da história de Israel, das suas mazelas, das punições recebidas, das correções de Deus, da execução do juízo de Deus, é falar da Bíblia. E falar da Bíblia é falar de Deus. E quando nós falamos de Deus e da sua palavra, é entender que a palavra de Deus está falando comigo e com você, no contexto atual em que vivemos. Então, espero que essa não seja a sua situação, de ter um coração dobrado, de ter um coração com reservas, pois o Senhor, Ele só habita em um coração, cujo o único que reina é Ele. É preciso fazer uma averiguação e ver se não há nenhum tipo de idolatria que impeça a manifestação da bênção do Senhor nas nossas vidas. O Senhor está pronto e desejoso e tem todo o interesse, sempre teve, em abençoar o ser humano, criação das suas mãos, feito de modo diferente de todo o resto da criação, feito à sua imagem e semelhança. Mas é preciso um restabelecimento integral com o coração inteiro. Só assim o Senhor poderá manifestar-se benevolente em nosso favor, bem como foi assim na vida do povo de Israel. O povo de Israel parece ter entendido essa necessidade. Há aqui um arrependimento e uma confissão de que eles teriam pecado, transgredido a lei do Senhor. E aqui eu retomo e volto a dizer, todos nós pecamos. Todos nós transgredimos os preceitos do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós pecamos e confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas passadas dos limites, o Senhor Jesus, Ele nos perdoa e não só nos perdoa, como nos purifica de todo o pecado, ou de toda a transgressão, ou de toda a violação dos seus preceitos. O que não pode ocorrer é um coração obstinado, um coração que está deliberado em infringir a lei do Senhor. É preciso reconhecer e confessar o pecado, bem como abandoná-lo, para assim as misericórdias do Senhor nos alcançarem. Que o Senhor Deus, Ele alcance-nos através da sua palavra. Que o Senhor Deus nos leve a refletir de como nós, não como povo de Israel, como estamos estudando, mas como igreja, temos o honrado. Como temos andado, o que temos decidido, como temos vivido, qual é o saldo atual da nossa trajetória de vida cristã. O sacerdote Eli,
ele termina a sua história depois de 40 anos com um saldo extremamente entristecedor, negativo. Que a nossa caminhada, enquanto nós peregrinamos aqui, ela possa ser peregrinada de acordo com a vontade do Senhor, debaixo da sua orientação e direção, que nós possamos honrá-lo como ele deve ser honrado, acima de todas as coisas, que o nosso procedimento de coração não seja dividido e que não haja em nós nenhuma coisa qualquer que impeça com que o Senhor reine em nosso coração. Pois isso não nos será útil. Pelo contrário, isso atrairá não as bênçãos do Senhor, mas os sofrimentos, a execução do seu juízo, a sua disciplina, que é não um Deus, a manifestação de um Deus com um caráter severo, mas sim de um Deus que ama. Meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra do Senhor, a palavra do Senhor lida e aqui exposta, não esgotada, é claro, não temos essa pretensão, mas dentro daquilo que pensamos, se de alguma forma você em algum momento se viu dentro de algum contexto e certamente o Senhor falou com você de forma específica, ouça a voz do Senhor. Ele tem um interesse em te abençoar, em nos proporcionar o melhor. O Senhor é bom para todos, diz a sua palavra. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Portanto, se hoje ouvirdes a sua voz, como diz a sua palavra, que eu e você não endureçamos os nossos corações, que a palavra do Senhor tenha a autoridade devida, não só nos nossos ouvidos, mas sobretudo no nosso coração, ditando o nosso caminhar, o nosso proceder diante dele. Que Deus seja tido por nós não só como o nosso Salvador, através da pessoa de Jesus, mas como Senhor, aquele que tem o domínio, a direção, a soberania por inteiro nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos então falar da mudança do governo teocrático, da teocracia para a monarquia. E vamos ver e aprender com a resolução do povo de Israel ao pedir um rei ao Senhor, de como ele enxergou isso e as suas consequências. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com amigos, vizinhos. Esse é um tempo mais do que favorável para nós, como igreja, divulgarmos a palavra do Senhor. Se este é o meio que nós temos agora para alcançar e propagar o Evangelho, por que não usá-lo? Aliás, nós divulgamos tantas outras coisas nas redes chamadas sociais, por que não falar da palavra do Senhor, que tem o poder de libertar, salvar, curar e transformar a minha, a sua vida e a de tantos outros que precisam ser alcançados por esse Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.